Tínhamos aos irmãos que não vamos esticar muito, não vamos estender muito, e também não vamos falar muito. Vamos ser mais breve possível e assim retirando a palavra todo o aproveitamento. Glória a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 13 e o 14. Para conhecimento de todos, quem faleceu no Ribamar, mais conhecido como Neném, é o filho do finado Baia, Arnaldo. Isso. Vários comentários da forma como ele veio a falecer. Um diz que foi pela madrugada, uma tarde à noite assim, perdeu o controle da moto, bateu no poste, do poste perdeu o controle da moto e se jogou da cerca, mais ou menos assim. Isso aqui foi trágico, mas fazer o quê? E a palavra de Deus para se cumprir, eu observando no decorrer do dia, e a irmã Juliana tirou esse louvor, aí eu pensando, Senhor, fechou agora. Senão, já não existia dúvida, agora tudo esclarece. E tudo esclareceu. E diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, toma a fé dessa palavra, que possamos aprender, Pai, com o teu ensinamento e com a tua palavra. Assim nós oramos, amém, graças a Deus. Assunto a qual traremos hoje na doutrina vai nos dar a entender mais ou menos um pouco a respeito da expressão livre-arbítrio. E vamos esmiuçar no decorrer da palavra, no decorrer da leitura, tentarmos aprender essa expressão livre-arbítrio. Esse direito de escolha, na verdade, para ser mais claro, com clareza, para que você possa ter um direito de escolha, cabe a você escolher o que você quer fazer, falar, pensar, agir. O que você imaginar, cabe a você escolher. Pronto, vai nos tratar sobre isso. E eu vou aproveitar o acontecimento de hoje para cada ação uma reação. Isso aí é certo. Se você dá um soco na parede, você está agindo de uma forma, você está fazendo uma ação. Mas após você dar um soco na parede, você vai ter a reação. Aí, nesse caso, a sua mão, dependendo do impacto do golpe que você vier, a sua mão vai se machucar, vai fraturar osso e vai gerar várias consequências. Mas vai ficar o seu critério. Cabe a você não dar ou não um soco na parede. Aí o critério é seu. É verdade. E nesses casos, o Senhor Jesus nos esclarece, irmão, com toda a perfeição que Ele é. A expressão livre-arbítrio, logo de cara, eu vou dizer para a igreja, não é para nós. A expressão livre-arbítrio não é para nós, irmão. Põe isso na sua cabeça. Não é para o que serve ao Senhor Jesus. Aleluia. Que até então entendemos que servo não tem escolha. A escolha que o servo tem, é só obedecer. Eu entendo isso. Se você é servo de alguém, você tem que acatar a ordem e pronto, e acabou. Gostando ou não, pegando o louvor que a irmã Juliana louvou, vai se entender com ele, vai tratar com ele, o problema é seu e acabou-se. Se você serve, acabou. Não tem questionar, não tem vontade própria. E a Bíblia tem várias passagens que vai nos esclarecer exatamente isso. E essa passagem a respeito dos dois caminhos, quando o Senhor Jesus está falando sobre os dois caminhos, Ele dá direito de escolha não para os que são seus, mas para os que são do mundo. Agora, o do mundo, eles sim, eles têm o direito do livre-arbítrio de escolher o que eles querem ou não trilhar. Mas os que servem a Cristo não tem mais, irmão. Você não tem mais direito de livre-arbítrio. Vamos fazer um exemplo bem básico, bem simples. Comparar uma pessoa solteira e uma pessoa que se encontra
casada, elas têm os mesmos direitos? Não tem, irmão. Não tem. Uma pessoa solteira está ali para fazer o que quiser e sair para qualquer lugar, qualquer hora. E não precisa dar explicação a ninguém. Não precisa. Se solteira, não tem compromisso com nada. Pode se envolver com quem quiser. Pode fazer o que quiser. Desde que esteja, né, perante as leis legais, aquelas coisas e tudo mais. Desde que não venha infringir alguma lei. Mas está ali para fazer o que quiser. Já uma pessoa casada não tem como. Se você chegar tarde, a mulher pergunta, estava onde? Fazendo o quê? Se eu sei que o seu expediente de trabalho encerra em 5 horas, você está chegando 8 horas, o que houve? Ali você tem que tratar da forma o que for que aconteceu. Então você não tem livre. Né? Não tem isso, tem que explicar o que aconteceu. E nesse aspecto, trazendo para a igreja, somos servos do Senhor Jesus, somos a esposa de Cristo. Então você não tem essa expressão de, eu tenho o direito de escolha, você não tem. A partir do momento em que você confessa a Cristo, você está abrindo mão do seu direito de escolha. Você abre mão. Vamos lá para Filipenses, no capítulo 1. Glória a Deus. Mas rapaz, está querendo bater uma tremenda da minha mão? Meu Deus. Eu troquei de mão agora. Mas isso aqui é de família, irmão. Minha mãe treme, meu pai treme, todos são jovens. Glória a Deus. Capítulo 1. Exatamente. Glória a Deus. Olha o que vai dizer o apóstolo Paulo em livro de Filipenses, capítulo 1, verso 21. Vamos pegar o 20, o irmão Zé deu uma força, vamos pegar o 20 diante. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. É lucro, né? É bônus, é ônus. Então, tudo o seguinte, a partir do momento que você deixa Cristo tomar a frente da sua vida, entenda uma coisa, o seu direito de escolher deixa de existir aquele momento. Ou até então é para deixar de existir. Não é para existir mais o seu direito de escolher. Imagina só, uma hora você escolhe uma coisa e outro momento Jesus escolhe uma outra coisa. Não dá certo. Ambos vão ter discordância. E a palavra de Deus diz que a carne e o espírito não se unem. Romanos 8 está lá para os irmãos lerem e tirar qualquer dúvida. Onde carne e espírito, de certa forma, os dois são praticamente inimigos. Aleluia. A carne escolhe, se inclina para as coisas que são da carne, e o espírito, as coisas da qual são do espírito. E ambos são opostos. E em Mateus, no capítulo 7, verso 13, vai falar exatamente de dois caminhos. É um caminho para cá e outro para lá. Um para a esquerda e outro para a direita. Não existe atalho, não existe desvio, o caminho são dois. Só que essa opção de caminho não são para os que servem ao Senhor Jesus, são para os do mundo. Do mundo. São aqueles que ainda se encontram indecisos, se querem ou não trilhar o caminho da justiça. A esse sim, tem o direito da expressão livre-arbítrio. Aí Cristo tem toda clareza. Porém eu vos digo, se preferir ir por esse caminho, que é largo o caminho, é espaçoso, mas ao final dele ele lhe conduzirá à morte. Essa expressão morte nos está entendendo consequências. E a Bíblia está repleta de passagens que falam de pessoas que decidiram escolher caminhos tortuosos. E a graça de Deus, livremente, que é abundante, alcançou e livrou da morte. Só que muitos não têm essa mesma sorte. Porque nem todo mundo tem propósito de Deus em sua vida. E aqueles que têm, de certa forma, não valorizam.
Esse jovem que veio a falecer, muitas vezes Deus o chamou. Chamou. E eu, neném, abre teus olhos. Neném, abre teus olhos. Neném, abre teus olhos, neném. E ele falava, enquanto ele estava sóbrio, ele era uma pessoa. Mas quando estava alterado, bebido, embriagado, ou até mesmo drogado, ele era uma outra pessoa. E muitas vezes eu não me deparava com a pessoa sóbria, mas sim com aquela pessoa que estava alterada. E eu entendi que as palavras que eu falava para ele não eram palavras em vão. Porque você observa que quando você está falando e aquela pessoa lhe ignora, mas você entende, eu estou falando à toa. Mas quando você fala, aquela pessoa está olhando nos seus olhos e está lhe ouvindo e não lhe interrompe, você sabe que aquelas palavras estão indo, mas não estão voltando. Está indo, mas está ficando lá. Mas a existência de uma certa condição que é vazio. E esse vazio, irmão, esse vazio ao qual se encontra em todo ser que Deus criou, a única coisa, a única forma de ser preenchido é com a presença do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E o livre-arbítrio que o Senhor permitiu e deixa até hoje, não é para os que servem a Ele. Porque o Senhor não te dá escolha de você voltar para o mundo, não te dá escolha. Nem à toa que existe uma expressão, a palavra do crente é sim, sim, não, não. O que passar disso é abominação. Então se você bate no peito e ergue a cabeça e diz que serve ao Senhor, você literalmente não tem direito de escolha. Porque se você pegar essa passagem do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 21, dá a entender que Cristo vive em nossas vidas. E quando lá em João, capítulo 4, se não me engano, verso 33, ele falava que a sua comida era fazer a vontade de Deus. Então, sim, entenda uma coisa, se Cristo, que é o Filho de Deus Altíssimo, afirma com toda a convicção que ele veio a este mundo para fazer a vontade de Deus, ele deixa claro que não é a sua vontade, mas que a vontade de Deus prevaleça. Aleluia! Então a palavra não se confunde, irmão. A palavra é bem clara, para os que querem ouvir, para os que querem compreender. Aleluia. Jesus Cristo, na sua expectativa, confiança, que o homem para falar com confiança é o Senhor Jesus. Não gagueja, viu? Não falta palavra, não falta ar, fala o que tem que falar, doa o que doer, não importa as consequências. Aleluia. Porque muitos se acovardavam. Nem à toa que Jesus mesmo falou, quando estiver diante de autoridade, diante de rei, diante de majestade, não preocupeis o que é vez de falar, porque o vosso espírito falará por vós. Por que disse isso? Porque a carne treme, irmão. Agora está me tremendo. Então, assim, cada carne treme, irmão. Imagina quantos homens de Deus diante da morte, e ali ele sabe que não tem o direito de negar o que tem que falar, porque quando Deus manda falar, ele tem que falar. E ele preferir obedecer a Deus sabendo que pode morrer aquilo diante daquela situação. Esses dias, Gleison, nessa moda agora que pegou, nessa tendência de criar vídeo inteligente, né, assim? Isso. Menino, tá uma febre agora. Estão pegando quer passagem bíblica e fazendo aqueles vídeos de inteligência artificial. Aí, algo que se destaca muito é os 3 jovens que foram lançados na fornalha de fogo. Menino, até o linguajar é bem engraçado mesmo. Eles criaram de uma certa forma, e aquele rei criou uma ordem, foi, pastor Agostinho, de, a partir do momento em que fossem tocados os instrumentos musicais que houvesse lá naquela cidade, todo aquele que tivesse audição e ouvisse, ele tinha por obrigação de se curvar. E de preferência, no sentido para onde se encontrava aquela estátua. E o que não se curvasse, literalmente não tinha sentença. Aliás, não tinha julgamento, era sentenciado. E a Bíblia diz que 3 jovens não se curvaram. Não se curvaram.
João diz o seguinte: quem é do mundo tem sim direito de livre-arbítrio, mas quem é do Senhor não tem. Ele poderia muito bem, Senhor, me perdoe. Deus sabe que o meu coração é seu, mas diante da circunstância, eu sei que aquela fornalha de fogo ali me estrala os dentes, e eu sou bem molinho, sou muito novo, e eu não quero entrar ali não, Senhor. Porque eu sei que se eu entrar ali eu vou morrer queimado. Me perdoe, meu coração pertence a ti, mas eu vou me curvar porque fogo queima e dói. Mas ele entende, mano, que ele não tem livre-arbítrio não. Servir é servir, acabou-se. Ah, o rei, rapaz, eu vou fazer de novo, que eu estou para mim que vocês são dementes. Eu acho que vocês não entenderam o grau da situação que vocês estão enfrentando aqui agora, e que a vida de vocês estão nas minhas mãos. Aí ordenou novamente que tocasse lá as buzinas, lá os instrumentos lá, e eles convictos que não se curvavam. E isso aconteceu, eles não se curvaram. O que aconteceu com eles? Foram lançados na fornalha de fogo. E o rei se embraveceu tanto que ordenou que aquecesse 7 vezes mais. Não se conteve apenas em saber que era quente. E a Bíblia descreve, de certa forma, que a fornalha estava tão quente, de uma certa maneira, que aqueles homens que lançaram esses 3 jovens morreram. Morreram, irmão. E os 3 jovens, vou dizer, morreram nada. A Bíblia diz que nem cheiro de fumaça ficou nas suas vestes, irmão. Eu afirmo novamente, quem serve a Deus não tem direito ao livre-arbítrio. O único dever que tem é servir. Sirva da melhor forma possível. Em Efésios está repleto de passagens a respeito de servir. Vamos lá. Efésios. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Capítulo 6. Estava um pouquinho ausente durante o início do culto. Bateu aqui uma crise de espírito. O cara não para. Eu pedi ao Senhor, eu não acredito que você tenha interrompido, pai, mas quem está à frente é o Senhor. Aí eu fiquei ali, aí foi aliviando, passei um nome no rosto, e Deus é tão bom que está mantendo e vamos seguir em frente. Livro de Efésios, capítulo 6, seria bom todo o capítulo, mas infelizmente o tempo não é bom, porque é rápido demais, né? Eu era um menino, agora estou um rapaz, pai de família. Ficando com um ancião já. Até até cabelo branco. Glória a Deus. Vamos só, irmão. A partir do verso 5. Louvado seja o nome do Senhor. Vós, servos. Olha só, olha essa expressão servo, irmão, está de Gênesis Apocalipse. Vós, servos, obedecei aos vossos Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. A vontade de Deus, não a sua, nem a minha, nem a nossa. É a de Deus. Continuando, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que vier fazer. Seja servo, seja livre. Até aqui está bom. Então, nesse aspecto, o apóstolo Paulo continua afirmando: sirva a Deus, fazendo a sua vontade. Que a vontade de Deus prevaleça. A nossa vida, irmão, diante dos olhos do Senhor é miúda demais. Pequena demais, muito miúda. É tão microscópica que você nem imagina. Mas a nossa desobediência é tão grande, que nos tapa a vista e preferimos trilhar os nossos caminhos, nossas escolhas. Aí os homens me perguntam, mas você acabou de falar que os que servem a Cristo não tem escolha. E exatamente, a escolha que tem é obedecer.
Aleluia. Mas me fala uma coisa, e os que não querem obedecer, qual é o final deles? Ah, é trágico. A Bíblia fala. Aqueles que optam por não obedecer, o final é trágico, irmão. Então, é um exemplo bem básico. Ontem mesmo, quinta-feira, por volta de 7h30 para as 8 horas, estava na casa do meu tio, né, que é deficiente visual, Edilson, conhecido como Buda. Aí o Romário estava no meio, aí ele gosta de colocar o louvor, que tem uma caixinha de som, e bota o Bluetooth para não ficar baixinho, né, e ouvindo, dando atenção ao meu tio e conversando. Aí do nada ele recebeu do grupo a qual ele pertence, do grupo de WhatsApp, um vídeo dele, irmão. Uma coisa triste. E ele, olha aqui como que eu era. Irmão, um homem bêbado mesmo, assim. Bêbado. Que eu acredito que quando eu olhei para a fisionomia, né, do rosto dele, nesse vídeo, dava a entender que ali não tinha bebida. E se tinha bebida era coisa pouca. Né, pouquíssima. E ele dando um detalhe, né, da farra a qual ele tinha participado. E, irmão, sinceramente, aí eu querendo falar uma coisa e aquele ser me calando. Porque quando você fala, você interrompe quem vai falar. E quando você fala, você deixa de ouvir. Porque até mesmo você não escuta, quanto mais quem está lhe ouvindo. E quando você faz uma pergunta a alguém e você não interrompe a pessoa que está falando, e essa pessoa dá tanta informação. Mas quando você interrompe, aquela pessoa para de falar. E ali eu queria fazer pergunta, queria fazer um interrogatório, dar um delegado. E me veio aquela sensação de ficar calado. E ele ali começou a falar. Rapaz, para você, ele, ó, com as palavras dele, para você ver como Deus muda. Aleluia. Quem era eu? E isso, ele clicando no botão de mandar o áudio. Viu? Esse áudio, quem faz parte desse grupo a qual ele participa, ouviu. Ele lançou no grupo. Quem era eu? A quinzena a qual ele esperava, às vezes, não era o suficiente para manter as farras dele. E até mesmo, Deus me perdoe, muitas vezes eu até patrocinava as farras, mentia para mim, dizia que era para resolver outras coisas, aí eu, mandava o dinheiro para ele. E com isso, o que acontecia? Virava, digamos, um linguajado mudando, aquela urgia, irmão. E ele falava, era droga no método. Aí eu, mas rapaz, além da pessoa beber, não usava droga. Aí não, é porque a droga faz por a pessoa beber mais e não se embriagar. Aí eu, por isso que ele não estava embriagado. Mas estava muito agitado. Irmão, os olhos regalados. Aí eu pensei, isso aí não é óleo de quem bebe. Aí eu, mas rapaz, e era assim, nada, assim, aí era só o começo, daí era só um pulo. Aí eu estava só esperando uma outra oportunidade para ir ganhar o mundo. Porque muitas vezes o dinheiro não dava. Aí os irmãos me perguntam, mas irmão, você o que isso tem a ver com o livre-arbítrio, com essa doutrina a qual o irmão está pregando? Direito de escolha, irmão. O inimigo não dá escolha. Você pensa que tem escolha. Que da mesma forma que você serve a Cristo e a sua vontade é direcionada a Cristo, você serve ao inimigo e a sua vontade não prevalece, que prevalece a dele. E a vontade do inimigo na sua vida não é outra, é lhe destruir. Viu? É lhe destruir. Imaginemos quando Cristo descobre que Deus tem um propósito na vida desse indivíduo, o que é que ele vai fazer? Viu? Se eu não me engano, ele se converteu, o Romário, ano passado. Ou foi no final de novembro, o pastor Agostinho que orou por ele. Pronto. No dia 17 de novembro. Aí eu pergunto para os irmãos, esse período de novembro para dezembro, qual é o período? Período de festança, irmão. Período de Natal, virada de ano, carnaval chegando. E isso para quem é do mundo, chegar na bebedeira e farra e diversão mundana, isso aí é um prato que não tem tamanho. Mas vamos lá no direito de escolha. O inimigo não queria dar a escolha a qual ele ia aos pés do Senhor.
Quer uma prova? Por mais de uma vez o inimigo tentou ceifar a sua vida. Aí os irmãos me perguntam, mas por que o inimigo queria matar um dos seus? Porque de certa forma, que quando você serve ao inimigo, você pertence a ele. Assim a Bíblia diz. Porque ele sabe que Deus tem um propósito na vida daquele. E o que foi que houve, irmão? Naquela, se eu não me engano, se foi ano passado foi 2024, mas na noite de ano de 2023, eu me encontrava sentado aqui ao lado. Meu celular começa a vibrar e eu percebo que é uma ligação. Deixa eu tocar. Quando acaba, eu vou olhar as mensagens. Era tanta mensagem da irmã dele, né? Pedindo até pelo amor de Deus que eu fosse lá. E ela, de certa forma, digamos que não queria transparecer o que estava acontecendo com ele. Mas jogou uma vez, que até então até podre já estava. E eu peguei logo. Meu irmão está endemoniado. Conversa, menina. Está endemoniado. Está vendo uma luz que ninguém vê. E essa luz fala com ele. Eu tá estranho demais. Uma luz que fala. É uma luz que fala. Mas dessa forma que você está me dizendo, não vi não. Aí ela me dando informação, aí eu mandei em texto, porque não posso ouvir. E ela digitando, qual uma escritora. E o rapaz, a história é longa. E quando eu dei a entender, ele vendo uma luz da rua da casa dele, a pista. E essa luz queria lhe conduzir para a pista. E ele foi, irmão. Sabe o que aconteceu? Não sei se vocês souberam. Ele se jogou na frente do carro. Se jogou na frente do carro. O carro bateu nele, irmão. Dessa brincadeira, ele foi bater na UPA. Foram levar de tudo. Aí eu digo para os irmãos, o inimigo não brinca. Quando ele sabe que Deus tem um propósito na vida de alguém, ele vai, de certa forma, querer dificultar, irmão. Então, esse propósito, a qual a palavra de Deus nos diz que você tem o direito de escolha, você deixa de ter quando você serve a Cristo. Mas quando você quer servir ao inimigo, ele tira o seu direito de escolha também, irmão. Não pense isso não. Não é à toa que muitos dizem assim, rapaz, eu tenho muita vontade de deixar de fumar. Rapaz, eu tenho muita vontade de deixar de beber. Eu já fui internado muitas vezes para me deixar de uso das drogas. Mas há algo em mim que me força. Aí eu digo para os irmãos, quem é esse algo que força a pessoa a induzir ao vício? Quem é? Quem é que alimenta a carne? A não ser o próprio inimigo. E nesse propósito, o apóstolo Paulo diz o seguinte: se você permitir Cristo viver na sua vida, pode ter certeza que todo embaraço, tudo que é ruim, ele vai, de certa forma, retirar da sua presença. E aquele desejo que você tinha, você vai deixar de ter. Fazer que nem aquela pessoa, pai, o cheiro de cigarro, né, cheio d'água na boca. Né? Rapaz, só o cheiro da cerveja matou a água na boca. Eu digo porque já ouvi isso, irmão, de pessoas falando dessa forma. Rapaz, eu tô com água na boca. Aleluia. E às vezes até mesmo a própria cachaça pura. Que certa vez eu botei só para provar. Isso foi antigamente, do tempo que o pai, Nino, vai lá na Letícia. Olha que a Letícia faz tempo que fechou a bodega dela. Traz lá 1 litro, um refrigerante, e aí compra lá uma besteirinha para tu lá. Aí eu, tá certo. Quando eu chegava, aí, mãe, cadê o pai? Teu pai tá tomando banho. Aí, tá certo. Aí eu fui no litro, né, curioso, não sabia que gosto tem isso, porque esse povo, né, adoram isso. Que a minha família inteira é de peso, irmão. Tio. Viu? Desarrega. Aí eu botei na tampinha. E olha que a tampinha do litro é pequena. Vai dar meia a tampinha. E coloquei, né, menino, eu botei na boca, é mesmo botar perfume. Pelo amor de Deus. Rapaz, como é que o povo gosta disso, rapaz? Já pensou? Amargo que queima. De pirona é garapa de açúcar na frente disso. Para quem reclama que de pirona é amargoso, né, reclama que a de pirona é bem docinha à frente da cachaça. Mas o inimigo torna aquilo tão prazeroso que aqueles racistas que são 50 viciados bebem gut. Meu Deus do céu, estão bebendo leite, é. Para vocês não entender, irmão, o que é que o inimigo faz.
E o apóstolo Paulo, olha o que ele vai dizer aqui no capítulo 6 de Efésios, a respeito dessas coisas. Lá no verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Olha aí, fortaleceis no Senhor e não em você. Carne é fraca, doido para pecar, desobedecer, fazer tudo aquilo que é ruim aos olhos de Deus, não aos seus olhos, porque os seus olhos só veem tudo que é bom. Se você vai fazer um negócio, esse negócio vai dar certo, viu? É bom. Você vai acima e embaixo, sapeca a bobagem que você tem. Dia depois, que for que, ó, pai, quebrei. Não deu certo não, quebrei. Mas quando o Senhor está à frente, irmão, muitos dizem assim, isso aí não vai durar 3 meses. Quando menos esperam, está lá, tudo indo conforme a vontade do Senhor. Continuando. Fortalecei-vos no Senhor e na sua força do seu poder. Revestiu-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficarás firmes. Esse firmes é no Senhor. E se você afirma que você está firme no Senhor, você está claramente dizendo que o que prevalece é a vontade de Deus. Então essa expressão livre-arbítrio não é para a igreja. Não é. Se você ouvir alguém falar, irmão, nós temos um dia de livre-arbítrio, pode olhar assim, rapaz, é mesmo. É mesmo. A carne quer fazer alguma coisa, o espírito quer outra. E aí, que contradição é essa daí? Se eu realmente sirvo a Cristo e tivesse direito do livre-arbítrio, o que a carne viesse fazer, o espírito não discordava, não. Ele apoiava. Só que a palavra de Deus diz totalmente o contrário, irmão. A carne se inclina o que é da carne e o espírito se inclina para as coisas que são do espírito. E ambos são controversos. E possamos entender o seguinte: a partir do momento em que confessamos a Cristo como Senhor, Salvador das nossas vidas, entenda o seguinte: agora a vontade que deve prevalecer não é mais a minha. E se você afirma com toda a convicção essas palavras, irmão Antônio, você deixa bem claro que a sua vontade foi esquecida. Você abriu mão. Você abriu mão. Livro de João, capítulo 4. Essa memória está boa, querendo o pastor Agostinho. Se não me engano, 33. Vai bater na cara. Louvado seja Deus. Falei 33, mas 34. Mas vamos juntar os dois. Diz o seguinte, livro de João, capítulo 4, a partir do verso 31. E, entretanto, os seus discípulos, entrando os seus discípulos, perguntaram-lhe, dizendo, Rabi, come. Porém, ele respondeu, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe, porventura, alguém de comer? Jesus lhe disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu digo para os irmãos, se Cristo, que é o próprio Filho de Deus, afirma com toda a convicção que a vontade que prevalece não é a dele, mas a senha de Deus, quem somos nós para exigir direito de escolha, irmão? Aleluia, Deus. Um monte de fé de mijo. Fazer a expressão dos pessoas antigamente, né? Mini ratinho do mijo, rapaz. Quem já se viu, um fé de mijo desse, que ele dá opinar aqui agora, vai crescer. Então, nesse aspecto, o Senhor Jesus nos dá o exemplo. Se ele, que é o próprio Filho do Deus Altíssimo, dá a entender que a vontade que prevalece não é a dele, e sim a de Deus,
Que somos nós para exigir alguma coisa? Quem é nós para chegar a exigir de Deus o direito de escolher? Um exemplo, Jonas ouviu de Deus uma ordenança, mas ele decidiu fazer o que era proveito, o que era bom aos seus olhos. E não obedeceu a Deus. Aí eu digo para os irmãos, Jonas obteve sucesso com a sua escolha nisso? Não teve, irmão. Não teve. Deus disse que você vai para Nínive e lá você prega a minha palavra e diz para aquele povo, se eles não se converter, eu vou matar todos eles. Vou matar até o cachorro. Vou matar até as pulgas do cachorro. Aí Jonas, que é um sabido, pensou o seguinte, para aquele povo é tão mau, que eles pegam, né, o pessoal a qual eles fazem cativo, eles matam, degolam a cabeça e penduram na frente da porta da cidade. Eu quero que esse povo morra. Eu quero que a ira de Deus caia sobre eles e ali morra todo mundo. Mas ele pensou logo em seguida, mas como eu sei que a bondade de Deus não tem tamanho, que a misericórdia de Deus não tem fim, que eu sei que se eu for lá e pregar, aquele povo vai se converter. Mas eu quero que eles morram. Essa era a vontade de Jonas, que Deus matasse aquele povo. Porque ele sabia que se ele fosse, com certeza Deus perdoaria aquele povo. Ele queria que Deus matasse. Mas como a vontade não é de Jonas, mas é a vontade de Deus, Deus usou do sobrenatural, porque, não tem condições, do nada uma tempestade atingiu um barco, que com certeza aqueles marinheiros, né, de certa forma, que aquela tripulação sabia, o tempo não está favorável, Capitão Gleison, olha aí as nuvens, Capitão Gleison, olha as nuvens, olha a ventania, vamos esperar passar esse temporal, homem. Depois a gente vai. Digo para o povo aí que comprou essas passagens, saquetar um pouquinho, né? Vamos deixar aqui mesmo na prova, vamos esperar um pouquinho até aliviar. Mas não, eles foram. Tudo sobrenatural. Aí eu afirmo para a igreja, os olhos da carne não veem algo sobrenatural. Pense bem, os olhos da carne não veem algo sobrenatural. Agora, os olhos do Espírito contemplam, irmão. Contemplam. Quando a pessoa é espiritualmente ligada com o Senhor, ele vê algo sobrenatural. Ele escuta algo sobrenatural. E o agir de Deus é constante. E o agir de Deus não é comum. Aleluia. E nesse aspecto, a vontade de Deus sempre prevalece. Então os irmãos entendem o seguinte, livre-arbítrio não é para a igreja. Se você ficar nesse propósito de entender que você tem direito de escolha, você não vai se converter nunca. Porque você vai pensar constantemente, se eu me arrepender, eu caio fora. Se a igreja não for como eu esperava, eu caio fora. Se o irmão a qual me induziu aí a igreja e eu me empolguei com aquela ilustração que o pastor fez, se eu me arrepender, eu caio fora. Pode ter certeza, você não se converte. E nesse sentido, a expressão livre-arbítrio anda longe, bem longe, dos que confessam a Cristo. Porque aquele que confessa a Cristo, ele entende o seguinte, Senhor, que a tua vontade prevaleça em minha vida. Um exemplo, está lá o discípulo de João Batista, preocupadíssimo. Chega para ele, sussurrou no ouvido, vamos criar aqui a situação. Rabi, mestre, tu não sabe uma coisa. Aquele estranho, vamos dizer assim, né, que para eles era estranho. Aquele homem a qual o Senhor bateu no Jordão. O homem está arrastando a multidão. Imagina só, os prodígios que eles estão realizando e os elogios e a euforia que ele está causando não tem tamanho. Olha a expressão que João, né, com certeza ele olhou para os dois de cima, rapaz, homem, que ele cresça, que ele cresça. Essa expressão que ele cresça não é porque ele vai ficar gigante, não, com 3 metros de altura que nem Golias, não.
Mas rapaz, é uma pessoa. Essa expressão que ele cresce é que a vontade prevaleça, irmão. E Jesus Cristo, com a sua infinita graça e misericórdia, que não tem tamanho, deixou bem claro que quanto mais você tenta lutar contra a carne, olha só a expressão, quanto mais você busca lutar contra a carne. Ó, quanto mais você buscar lutar contra a carne, você pensa que ela vai desistir fácil? Não vai nada. Trazendo novamente o Romário, né? Enquanto Deus colocar na minha mente, esse homem eu vou falar. Já falei aqui algumas vezes, e vou falar de novo. Nesse decorrer de novembro para cá, nós estamos na metade do ano. Com mais, digamos que 1 mês e 20 dias do ano passado, está em torno de 7 a 8 meses. De 7 a 8 meses. O que o inimigo vem preparando para este homem é brincadeira. Lá tem um bombeiro hidráulico, lá onde ele trabalha, que eu conheço, né, que é do meu tempo, no tempo que eu trabalhava lá, e conheço ele. E esse bombeiro hidráulico, inclusive muitas vezes eu costumava dizer e admirar ele, pela ousadia dele, não pelo ser que ele é. E olha as qualidades do homem, qualidade no sentido de pessoa e não de figura. Ele é um macumbeiro nato. Viu? Aquele macumbeiro de boca preta. Não é porque fuma cigarro, não. Eu não sei como a boca dele escureceu. Da onde eu posso saber porque a boca dele é escura. E o Romário me falou o seguinte, você sabe uma coisa. O André chegou para mim, né, na véspera da quinzena, um dia antes da quinzena, me convidando para fazer uma orgia medonha lá na casa dele. Que a esposa dele ia viajar para a casa da sogra, não sabia quando voltava, e a casa era grande, e ia dar uma festa geral. E o que ia rolar lá, menina, tudo por conta dele. Aí o rapaz pensou, o que ia rolar lá, me diz aí. Rapaz, o que ele me falou? Era mulher, bebida, droga, o que você imagina que é de ruim ia ter lá. E tudo por conta dele. Aí eu era mesmo, Romário? Era. Aí, Romário, eu vou dizer bem o seguinte. Não podia existir nada disso. Mas o inimigo estava te provando. No teu abrir e fechar de boca, dizer que ele ia rir da tua cara. Aí eu falo para os irmãos que quando você luta contra a carne, ela não vai lutar uma luta limpa, não, meu irmão. Pelo amor de Deus, entenda bem. Nem à toa que nas lutas, não vale golpe baixo. Não vale golpe baixo. É lei. Mas quem é sujo não brinca limpo. É outra expressão popular, né? Vamos jogar limpo. O inimigo não joga limpo. E ele vai mais ou menos, sabe aonde? Nas condições da qual você se encontrava largado. E você vai entender o seguinte, eu tenho o direito de escolha. E para concluir, Calda Passa, se você for do mundo, você vai ter o direito de escolha. Aí vamos ler novamente para concluir. Mateus, capítulo 7, verso 13. Aí eu garanto aos irmãos que vamos concluir para a honra e glória do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 7, e apenas o capítulo 13. Perdão, você tem razão. Capítulo 7, versículo 13. Glória a Deus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho, que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Pronto. Jeremias, capítulo 17. Aleluia. Aí, garanto aos irmãos que vamos fazer essa leitura e nós encerramos. Glória a Deus. O que é fazer vontade do Senhor? Jeremias 17, a partir do verso 5. Vamos fazer uma leitura estendida?
alguns versículos, diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne, de novo, que carne é essa? Está tão aqui, essa carne está tão gorda e está em todo canto. Glória a Deus. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto e não se dirá quando vem o bem. Mas antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende sobre as suas raízes para o ribeiro e não recai quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Nesse versículo 10, o Senhor está dizendo o seguinte: eu posso até te dar o direito de escolha, mas fique você sabendo, a sua escolha, a maneira a qual você vai agir conforme a escolha que você fez, não fique você sabendo ou pensando que eu vou lhe poupar das consequências. Das consequências. Oh, glória. Deus, irmão, de certa forma, ele não quer o mal de ninguém. Na Bíblia não tem dizendo que ele quer o mal de alguém. Aleluia. A Bíblia não deixa claro que o céu não quer o mal de ninguém. Mas muitos buscam o mal para si. E aí, em Provérbios, no capítulo 14, verso 12, vai falar o seguinte: que há caminho aos olhos dos homens, parece ser bom e prazeroso, mas no final dele nos conduzirá à morte. Essa expressão caminho é escolha. É a escolha, né? Dá a entender livre-arbítrio, direito de escolha. Deus lhe dá realmente o direito de escolha, mas quando você é do mundo. Do mundo. Mas quando você serve a Cristo, você não tem mais o direito de escolha. A escolha não lhe pertence mais. Você não tem mais o direito de escolher nem de opinar. Se Deus falou algo para você fazer, você tem que fazer. Se Deus lhe ordenou algo para você fazer, você tem que fazer. Não é o que você pensa ou o que você deixou de pensar. E nesse propósito, quando muitas vezes queremos agir da nossa maneira, né? Tão bom agir da nossa maneira, muitas vezes queremos uma cara na parede. E aprendemos. E agora, para concluir, vou até fechar a Bíblia, né? Mas com o dedo assim em volta, para dizer que está totalmente fechada. Deus guardou, para lembrar os irmãos, do filho pródigo. Aleluia, Deus. Não quis mais viver conforme as ordenanças da vivência do pai. E decidiu sair. Ele decidiu querer o direito de escolha. Aí, digamos em outras palavras, você quer escolher, pessoal? Eu sei que você vai fazer mais escolha, mas vou deixar. E ele escolheu. A palavra de Deus, nem lá em Lucas, capítulo, se não me engano, 15, deixa claro que aquele pai não foi atrás do filho. Se diz que foi, não só foi outra Bíblia, mas o que eu conheço não diz que ele foi atrás, permaneceu onde estava. Mas o filho quebrou a cara, né, no livro de Lucas, capítulo 15, verso 17, diz que ele caiu em si. E lembrou, pronto. Lembrou do quê? Lembrou do tamanho da burrice que ele fez. Como ele lembrou?
Porque ele passou por tudo que é situações estreitas. O inimigo, de certa forma, ele vai fazer por onde você se achar que está numa bênção. Está tudo bom. E nesse que está tudo bom, infelizmente, hoje aconteceu essa tragédia. Muitos relatam a qual, de certa forma, diz que esse rapaz, o Neném, inclusive ele é meu primo, muitas vezes eu conversei com ele, e de certa forma, ele se achava o tal. Sabe por que o tal? Porque muitas vezes ele gravava vídeo, tirava foto e mandava para o Romário. Aí eu dizia para o Romário, sabe o que ele está fazendo com essas fotos, com esses vídeos? Fazendo assim, olha aí que tu está perdendo. Viu? Olha aí a farra que tu está perdendo. Para ficar vivendo essa mirmice aí. Olha aí, ó, a euforia que agora me encontra. Aí eu digo agora, olha aí a conta chegando. A conta chegou e ele não teve com o que pagar. Pagou com a vida. Viu? Isso aí eu não peço respeito para ninguém. E se a família se incomodar, eu acho, se tratar com Deus. Pagou com a vida. E foi um pagamento caro, né? Muito caro. Então, nesse propósito, o Romário, até a mãe dele, hoje, né, pela manhã, deu graças a Deus. Irmão, eu fiquei tão bem quando ele olhou para mim e fez assim, ó. Ainda bem que ele... Agora, ainda bem. Aí eu olhei assim para ela, assim, eu entendi. E tanto eu insisti em começar a fazer culto lá, e ela, de certa forma, me agradecer, né? Ainda bem que ela agora está na igreja. Ainda bem. Eu olhei assim, aí eu vi aquela alegria. Né? Apesar de estar triste devido à situação. Mas nesse aspecto, louvemos ao Senhor por ter nos tirado o direito de escolha. Viu? Louve a Deus por Ele ter lhe tirado o direito de você escolher. Porque se você fosse escolher, você ia morrer. Amém. Glória a Deus.